Ok. Então vamos ler a Bíblia Sagrada na Nova Almeida Atualizada, Filemão, capítulo 1, verso de 4 a 7, que diz assim as Santas Escrituras: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor a Tua Palavra Santa, para que seja de edificação para a Tua Igreja, para o Teu povo. Ilumina nossos corações, Senhor, para não dizer nada de mim mesmo, mas falar aquilo que Tu colocaste no meu coração. Eu oro a Ti, Senhor, e te pedindo a Tua bênção para todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente, irmãos. Vamos dar continuidade a essa carta de Filemão. Estamos todos os domingos trazendo essa carta paulina, chamada também de carta pastoral. E aí eu quero que você compreenda, e eu quero destacar aqui o verso de número 4, o verso de número 5 e o verso de número 6, para tirarmos uma lição de Deus para a nossa vida. O primeiro verso é o de número 4. A frase é esta: graças ao meu Deus. Esta foi a expressão de Paulo. Um coração alegre, meus irmãos, de quem está muito feliz, muito bem, que traz a alegria, o gozo, amado, em gratidão a Deus, porque Deus realizou a sua vontade no nosso coração, no coração daqueles que abrem para Jesus. Isto é fantástico. Meus amados, essa alegria de Paulo aqui, meus irmãos, era com seu filho na fé. Ele tem vários filhos na fé. Filemão era um filho na fé, e ele havia escrito esta carta e enviou para ele através de um ex-escravo dele, Onésimo. Amados, Filemão era um homem próspero e ajudou muito Paulo na plantação de igrejas na região. O segundo versículo, esse versículo eu vou ver um pouco mais na frente. Agora o verso de número 5, olha a frase, não é? Fé que você tem no Senhor Jesus. Qual é a fé que você tem no Senhor Jesus? Né? E aqui ele nos desafia isso, amado, porque a fé, ela não é construída por nós, ela é dada por Deus. É Ele que nos concede, é uma concessão dele, amado, né? Dada para o homem pecador que se arrepende dos seus pecados e crê, amados, no Salvador. Amados, a vida do homem pecador passa, amados, por uma mudança, por uma transformação em sua vida, quando ele se torna uma nova criatura. A vida dele muda totalmente, ele passa a ser uma pessoa feliz, amados. Ele tem a certeza da salvação, ele tem, amados, a certeza da glória de Deus na sua vida, que ele já começa a experimentar aqui. Por isso que às vezes a gente diz: ô glória, porque como é gostoso, né? E se lembrando que a glória dele no céu vai ser fantástica para nós desfrutar. Meus queridos, olha,
Mas, por enquanto, amados, estamos aqui na terra, amados, e nós precisamos dar provas deste amor, desta salvação que está no nosso coração, através da nossa vida, através do nosso testemunho para com as pessoas. O terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção é o 6, que diz a frase: sua fé se torne eficaz. Amados, só haverá, meus queridos, bênção na vida de crente. Preste atenção que eu vou dizer, amados, e bênçãos para a igreja, amados, e de per si para cada um dos seus membros, amados, quando, amados, nós temos a comunhão e a união e a fé com os nossos irmãos. Aí vamos ser prósperos, abençoados, amados, quando nos dedicarmos não só à comunhão com os santos, mas a leitura da palavra de Deus, amados, para que o nosso coração se encha da presença de Deus, amados, para que exista, meus amados, o fortalecimento de uma vida agregada ao corpo de Cristo. É o que eu quero falar para você nesta noite. Então vamos para o primeiro versículo de volta. Verso 4. Meus irmãos, graças ao meu Deus, dizia Paulo, em relação a um irmão na fé, Filemão, nessa carta de Filemão, escrita, amados, por Paulo, para Filemão. Filemão, ele frequentava a igreja de Colossos, nós já falamos sobre isso na mensagem anterior. Ele tinha esse homem Onésimo como escravo dele, e esse escravo dele roubou ele e fugiu, saiu de Colossos para quase 2.000 quilômetros naquela Ásia Antiga, e foi para Roma. E lá em Roma, ele ouvindo a mensagem de Paulo, ele se converteu. E foi o portador da carta de Paulo para Filemão, inclusive encaminhando ele, receba ele. Ele foi escravo seu, mas ele agora não é mais escravo do pecado, ele creu em Jesus Cristo na sua vida. Olha, meus irmãos, Paulo, ele reconhecia a mão de Deus em tudo que ele fazia, em tudo, amado, que os crentes faziam. Este relacionamento de atividade que nós temos, se não for com Cristo, amados, se for conosco, por melhor que nós temos uma boa amizade, ela não prestará. A amizade será com Cristo. Por isso que Deus diz, né? Com Cristo e por Cristo. É assim que nós devemos fazer, amados, né? Amados, não há como um crente devotar a Deus, irmãos, a nossa gratidão, amado, por tudo que Ele faz por nós, se não tivermos uma comunhão com Ele. Meus irmãos, reconhecer a proteção de Deus é algo grande na nossa vida, porque infelizmente tem pessoas que ganham bênçãos de Deus, nem um culto de gratidão ele dá a Deus. Mas a gratidão é de crente, é prova de crente, é quem sabe que são filhos de Deus, irmãos, né? E que venha o que venha nesta vida, estamos na direção de Deus. Amém. Meus irmãos, uma situação confortável, amado, pode ser a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo que está dentro de nós, amado. Isto, amado, era o que Paulo imaginava, esperava, que aquela carta, através do ex-escravo fujão de Filemão, Onésimo, né, fosse bem recebida. Porque Onésimo agora havia crido em Jesus Cristo. Amado, o mundo não se sente confortável com Deus. Hoje estamos vendo aí as pessoas repelindo Jesus, debochando de Jesus, perseguindo o nome de Jesus Cristo. Meus amados, o mundo não tem. O mundo, ele tem afeição por dinheiro, amado. Aqueles que têm, meus queridos, né,
eles põem a confiança deles, amados, e ele deposita tudo aquilo e deseja ter prestígios, amados, na vida, né, pessoal, e tentar levar vantagem em todas as coisas. Essa é a vida do homem, essa é a vida do mundo que não conhece Deus. Meus irmãos, aqui a demonstração do pastoreio de Paulo, longe em Roma, preso, manda uma carta alegre para Filemão. E ele tinha certeza, amado, como ele diz aí, que ele haveria de receber a alegria, a graça do meu Deus os conduz até você. E por essa razão, Paulo, ele dava graças a Deus na vida dele, amados, para que Deus o reconhecesse, né, na sua vida. Olha, amado, por isso que eu disse no começo, essa carta de Paulo é uma carta pastoral de um pastor para a sua ovelha. E hoje a irmã liga para mim, não vai poder vir à igreja. Duas, aliás, não podia vir à igreja. Por dificuldades, uma dela própria e outra, amados, da sua mãe, que estava esperando a UTI. Nós éramos juntos ali, clamando ao Senhor. Quase 5 horas da tarde, antes de começar a escola dominical, ela liga ao pastor: não mais vai precisar minha mãe ir para dele. Irmãos, nós nos alegramos, ficamos felizes naquela hora, meus amados, né? Meus irmãos, essa casa pastoral, ela tinha uma dedicação àqueles irmãos que eram filhos na fé, não só filhos de Paulo. E até o Onésimo também se tornou, creu em Jesus Cristo com a pregação de Paulo lá em Roma. Paulo tinha muitos filhos, por isso que às vezes eu tenho destacado muitos filhos na fé que eu tenho, né? É a alegria muito grande que me dá, isso me dá muito prazer, amado. Olha, meus irmãos, a gratidão de Deus, ela brota dentro dos crentes, né? Por aquele que espera esta continuidade de fé, nesta caminhada, amados, aos cuidados de Deus, do ministério da palavra de Deus, irmãos, e da responsabilidade do convívio com a vida, com os irmãos. Irmãos, isso aqui é uma lição para todos nós, irmãos, muito preciosa para os nossos missionários, nos campos missionários, e a minha alegria que eu cheguei ontem de Recife com 20 missionários que passaram de segunda até sexta-feira ouvindo mensagens, edificações, mensagens. Eu vi aqueles irmãos vindo na viagem de volta, aquela alegria da fé nos seus corações. Irmãos, a palavra de Paulo era para os líderes também, era para nós, está sendo para nós. Por isso que ele diz lá em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 16, ele diz assim: olha, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando o nome de cada um de vocês nas minhas orações. E quando eu me ajoelho de 8 às 9 da manhã, eu tenho que, Senhor, estou trancado no meu quarto, vou ler o nome de meus irmãos. E cada vez eu oro por 300. A alegria, meus irmãos, tão grande que Deus me dá. Como é gostoso orarmos pelos santos, interceder pelo povo de Deus, por aquele que comunga conosco da fé. Olha, meus irmãos, é maravilhoso. Em segundo lugar, eu quero falar para vocês do verso de número 5, que diz: fé que vocês têm no Senhor. Por isso que a fé que nós temos não é nossa, mas ela é alojada no nosso coração, porque sem essa fé nós não poderíamos declarar: eu estou arrependido, meu Senhor, eu creio em Ti. Mas com essa fé a gente diz isso e se torna uma nova criatura. Meus irmãos, quantas pessoas dispõem de um único Salvador, né? Como nós que temos um único Salvador. Muitos têm muitos, né? Nós só temos um, amado. E esse único Salvador é aquele que está de plantão,
é aquele que nos ouve toda hora, é aquele que nos ensina, que passa para nós os seus ensinamentos, irmãos, naquilo que se faz necessário para que eu possa conhecer, amado, aquele que nos orienta para que tomamos as decisões e que tragam boas soluções centradas na vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, meus irmãos, e Deus nos traz a solução dos nossos problemas, irmãos, e presta toda atenção a esse único Deus que está em todo lugar, em toda parte. Por isso que o salmista no Salmo 138, verso de número 6 diz: Deus é grande, mas Ele olha para os humildes, para os pequenos, para o seu povo, mas os soberbos, os que se diz grandes, Ele olha de longe a sua caminhada. Meus irmãos, muitos estão ignorando Deus em nossos dias. Muitos estão, amados, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Meus irmãos, a fé é esse instrumento verdadeiro, irmãos, e necessário que o crente precisa, amado, de ter em Deus, irmãos, para encher a sua vida, que muitas vezes são levados por grandes dificuldades, amados. Mas o crente tem fé nessas horas de lutas, mas também do bem bom, de estar ali feliz. Obrigado, Senhor. Quando eu chego em casa da feira, me ajoelho e digo: Senhor, muito obrigado pela minha dispensa, porque Tu supre as nossas necessidades. Meus irmãos, precisamos ter um culto individual diariamente. Meus irmãos, precisamos se manter firme na fé cristã. Precisamos, meus irmãos, disso, ter essa confiança nessa providência de Deus, irmãos. Muitos amados erram por se descuidarem da presença de Deus, irmãos. Muitos crentes se afastam por um momento, nenhum momento o crente está na fila do banco, precisa resolver um problema, precisa sair para algum lugar, precisa receber alguém, mas a comunhão permanente com Deus. Toma conta, Senhor, da nossa vida. Isso é demais, irmãos. Olha, nessa carta endereçada a Filemon, irmãos, Paulo inclui Onésimo, né? Que além de ter sido portador da carta, ela era também dirigida a Filemon, mas a ele também, amados, como um novo homem que se converteu, nova criatura, amados. Essa carta de Filemon, amados, que não só serviu naquela época, ela é a Bíblia. Naqueles dias que Filemon recebeu, ele não sabia que aquilo era a palavra santa, nem Paulo que escreveu, mas hoje a gente sabe, é a Bíblia. E nós, os crentes, devemos não dar ouvido à profecia de ninguém, de homem nenhum, mas dar ouvido, sim, à voz da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, irmãos, para que possamos, irmãos, ser bem assistido e dirigido, amado, como um novo homem de Deus, amado. Olha, meus queridos, a igreja de Colossos também recebeu essa crise. Ele escreveu uma carta para Colossos, mas escreveu para Filemon, que era da igreja de Colossos. Colossos recebeu duas cartas, a de Colossos, Colossenses, e a carta de Filemon, que era um membro de lá, meus irmãos. Então, essas cartas foram canonizadas por Deus para ser a Bíblia, irmãos. Olha, Filemon era um homem de fé, um homem de oração, e sempre se fortalecia no amor e na fé do Senhor Jesus, irmãos. Filemon, amados, ele deixa para a igreja de hoje o maior legado que você pode ter, amado. Um exemplo que nós devemos exercitar o amor, a fé, amado, e poder compartilhar com quem está ao nosso lado, amados, e incentivar aqueles a receberem também essa verdade. E eu queria duramente chamar você a atenção nesta noite. Terceiro lugar e último, sua fé se torne eficaz.
se a fé que você tem é de Deus, que essa fé de Deus se torne eficaz. Não negligencie. Não esqueça a palavra de Deus e a fé. Amados, a oportunidade da igreja e dos seus membros que deseja ter uma vida próspera, tanto espiritual, amados, como, amado, moral na vida, saber se conter. Olha, Paulo dizia aqui para eles que eles precisavam ter uma genuína comunhão com Deus. Preste atenção, amados, que a sua vida seja pautada pela identificação sua com Deus, irmãos. Os seus corações estejam voltados para Deus em qualquer situação, quer seja ela boa ou ruim. Você tenha, amados, esta certeza absoluta, né, da presença de Deus no seu coração. Olha, amados, preste atenção. Os crentes, amados, têm o exemplo de Paulo, de Filemão, amado, do exercício da fé para ser abençoado, para abençoar as outras pessoas, com a prática do amor do Senhor Jesus, meus irmãos. Um crente que vive na fé, que recebeu Jesus Cristo, ele é alguém que colhe os frutos do reino de Deus. Meus irmãos, meus irmãos do Senhor, meus irmãos, o que nós lamentamos hoje em dia, meus amados, é o acesso na vida cristã. Olha, para poder realizar tantas bênçãos na vida, as pessoas precisam serem abençoadas. Se ela não for abençoada, ela não pode abençoar ninguém. Eu chamei a atenção para essa conclusão desse verso de número 6, não é? Os crentes precisam se tocar em sua vida no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Olha, irmãos, primeiro, ser uma bênção, e segundo, para saber que os que não obedecem ao Senhor e à sua igreja, eu diria que essas pessoas não ficarão na igreja. Quem não é crente pode ter um tempo. Mas a igreja é uma coisa de fé, é uma coisa de permanência. Eu tenho 40 anos para fazer ministério. Plantei 70 igrejas nos 3 estados do Rio Grande do Norte e Paraná. Em todo o meu ministério, eu acompanho o desenrolar das pessoas e olho no olhar de Deus, não olho no meu, Senhor. Quando eu vejo algumas coisas, eu digo, está nas tuas mãos, faz conforme tu queres. Olha, mas a minha missão como pastor do rebanho aqui na cidade de Mossoró e dos campos hoje do Ceará e da Paraíba e do Rio Grande do Norte, não só exortar como estou fazendo agora pela palavra de Deus. Geralmente eu não paro e vou frente a frente só quando Deus me autoriza, quando Ele clica, que a pessoa me autoriza. Olha, meus irmãos, eu diria para vocês o seguinte: ou quantas vezes eu preciso me dirigir mesmo à necessidade da pessoa para despertá-la para a realidade, para a vida cristã. Ser crente é ser abençoado, ser crente é ter uma vida digna, ser crente é alguém que não que pode mentir, mas preza para não mentir. É alguém que tem uma vida diante de Deus o tempo todo. E eu quero concluir, amados. O verso primeiro nos leva para a graça do meu Deus, e Paulo aqui diz, amado, mesmo estando preso, e poder de forma discreta adorar a Deus e ter alegria, Dedé, de mandar uma carta cheia da graça, cheia de alegria, na prisão, escrevendo ali ocultamente das autoridades, mas era um mundo de alegria, né?
Meus irmãos, não importa para Paulo que estivesse preso, passando por algumas dificuldades ou uma situação, amado, que não pudesse realizar um culto público porque estava preso, mas ele realizava o culto individual para se manter firme na fé. Concluindo em segundo lugar o verso 5, a fé que vocês têm no Senhor. Olha, meus irmãos, Paulo lembra a Filemão as orações, não só porque ele cooperou com ele quando estava em outra região, em Éfeso, por exemplo, não é? Mas ele precisava dizer que era necessário ter uma vida de integridade cristã, né? Quanto ao seu envolvimento na fé, no seu exemplo, na obediência à nossa Bíblia, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E para concluir, Dedé, para concluir, no colégio, uma aluna se destacava. E aí, naquele dia da aula, uma colega dela chegou para ela e disse: você só tira notas boas, o que eu devo fazer para tirar notas boas? Aí a menina disse: eu oro a Deus para ele mudar. Aí a menina então orou, passou a noite toda orando, no outro dia foi fazer a prova, 0. Correu para a irmãzinha e disse: minha irmã, você mandou eu orar? Aí a amiga dela disse: mulher, se só fizesse orar, tu não estudasse nada? Disse: não, ela me mandou orar. Então nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que diz: leia a Bíblia e faça a oração. É assim que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?